bom, aconteceu algo que hoje em dia já não está tudo muito bom. O que Deus fez é claro que é perfeito, mas para nós vivermos nesse mundo, porque o homem que vivia numa terra onde estava tudo muito bom, hoje já não está mais. E por que não está? Alguém já ouviu falar assim: se Deus existe, por que tanta gente morre de fome? Se Deus existe, por que tantas doenças? Já ouviram falar isso ou não? Se Deus existe, por que Ele permite tanto mal na terra? Já ouviram falar isso? No capítulo 3, versículo 1, parte do 1, fala assim, acompanha aí comigo. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei como os deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu. E apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Palavra do Senhor. Aqui aconteceu esse acidente de percurso, daquilo que tudo que era muito bom, pela própria ação do homem, quando eu digo homem e mulher, permitiram que o pecado entrasse no mundo. Alguns dizem que aqui é a origem do pecado. Na verdade, é a origem do pecado no mundo. A origem do pecado a gente também conhece a história. Foi quando Lúcifer quis ser como Deus lá no céu, desobedeceu a ordem de Deus, e Deus o expulsou como uma terça parte dos anjos. Nessa desobediência de Lúcifer no céu surge o pecado, mas no mundo, na nossa terra, ele começou aqui. Por quê? Porque Satanás, furioso com Deus, sabendo que ele não pode fazer nada contra Deus, que é o ser supremo, como vai dizer São Miguel Arcanjo, né? Quem como Deus? Então ele faz o quê? Ele atacou a obra-prima de Deus. A palavra vai dizer que nós somos a obra-prima de Deus. Então, para poder atingir a Deus, ele seduziu a mulher, sabendo que a mulher seduziria o homem, e que os filhos de Deus também desobedeceriam uma ordem dada por Deus. E assim aconteceu. Então entrou o pecado no mundo. Lá em Isaías 59, vai dizer assim para nós: não é a mão de Deus. Vou pegar aqui só para me ler certinho. Vocês não precisam procurar não, porque senão a gente poderia adiantar a pregação. Mas se vocês quiserem ir anotando, vocês podem anotar, e depois em casa vocês vão conferindo para ver se o pregador aqui não está falando mentira. Não é a mão, Isaías 59, versículo 1, versículo 2. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram a barreira entre vós e o vosso Deus. Então, as coisas ruins que aconteceram na terra foi o próprio pecado do homem, que criou uma barreira entre o homem e Deus. Deus não se afastou de nós, é o próprio homem que se afastou de Deus. E ainda lá no livro de Gênesis,
ainda no capítulo 3, vai dizer assim no versículo 23: o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha saído. Expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden, com querubins armados de espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Deus viu que o homem havia pecado, que tinha comido do fruto conhecedor do bem e do mal, Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim do Éden para que não comesse também da árvore da vida, porque se ele comesse, nós também viveríamos eternamente. Então Deus expulsou e privou o homem dessa graça de viver eternamente. Entrou a morte no mundo através do pecado. O homem foi criado, gente, não foi criado para morrer. A gente não ia viver apenas 60, 70 anos e morrer. O homem foi criado para viver com Deus. Já ouviu falar de morte de anjo? Assim como os seres celestiais foram criados para viver eternamente do lado de Deus, assim também foi o homem. Mas através do pecado entrou a morte no mundo. E o homem foi privado de aproximar-se dessa árvore. É claro que a gente sabe que esse corpo é matéria e esse corpo morre, mas a alma volta para Deus, a alma é eterna. Então, a gente já entendeu aqui a origem do pecado, como que o pecado entrou no mundo. Mas o que nós temos a ver com isso? Foi Adão e Eva que comeu, né? Alguém aqui comeu algum fruto proibido? Lá em Romanos, pode anotar aí também no caderno de vocês não precisam pegar. Lá em Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer assim: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pela morte, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quanto à lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação e a transgressão de Adão. Então, ou seja, Paulo está dizendo que, como por pecado de um só homem, toda a raça humana se tornou pecador. É o pecado original que a gente ouve falar. Através do pecado dos nossos primeiros pais, todos nós nos tornamos pecadores e nascemos com o pecado. A palavra de Deus aqui ela fala assim que desde Adão até Moisés, porque quando não havia a lei, o pecado ele imperava sobre o mundo. Então desde Adão até Moisés, mesmo aqueles que não pecaram, tiveram a morte da alma. Até a vinda de Jesus, que nós vamos falar isso também mais à frente. Então toda a raça humana se tornou pecador. Uma outra pergunta que uma vez o evangélico me falou é por que nós batizamos criancinha? Criança não tem pecado, que ele falou para mim. Eu falei, quem falou para você que criança não tem pecado? Não tem não, me mostra na Bíblia. Eu falei, então lê Romanos 5. Porque lá fala que todo o gênero humano se tornou pecador. Criança ela não tem maldade, é diferente. Mas a criança nasce com o pecado original. É claro que esse pecado, o bebê, que se ele nasceu e morrer, ele não vai para o inferno. Mas ele nasceu com o pecado original. A minha avó falava, está aqui minha irmã, minha avó falava o seguinte: se um bebê que amamentou, ele vier a óbito, ele tinha que passar no purgatório para vomitar o leite que ele mamou da mãe, porque mamou o leite de uma pecadora. Isso eram historinhas que minha avó contava. Então, mesmo quando nós nascemos nesse mundo, já nascemos com o pecado original. Até as crianças têm, sim, pecado. Não tem a maldade que nós temos. Tanto que Jesus vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E que se a gente não for como aquelas crianças, nós não entraremos no reino de Deus. Bom, ficou entendido até aqui? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida?
nós já sabemos então como que o pecado entrou no mundo. Agora, mas aí, o que é pecado? Porque muitas vezes a gente comete algum pecado sem saber que está cometendo, não é? A gente tenta, se nós estamos aqui nesse encontro, é porque nós estamos buscando essa santidade. Perfeição é só Deus. Mas nós estamos buscando a santidade, sim ou não? Tem alguém aqui que não está buscando isso? Nós estamos buscando sermos seres humanos melhores a cada dia. E às vezes, sem perceber, sem a gente querer, a gente comete pecado. Porque muitas vezes falta para a gente a definição. O que é pecado? Uma vez eu estava pregando sobre esse mesmo tema, e aí no seminário, e aí começou a chover perguntas. Ademar, mas se eu fizer isso é pecado? Se eu beber é pecado? Se eu fumar é pecado? E começaram a chover perguntas para mim, se fizesse tal coisa é pecado. Falei, gente, talvez eu não vou ter todas as respostas para dizer para vocês se é pecado ou não. A gente tem que fazer nós mesmos um exame de consciência para saber. Mas o catecismo da Igreja Católica, por isso que eu falei com vocês, se alguém aqui ainda não tem esse livro, ele tem que ser um livro de cabeceira do católico, esse livrinho da capa amarela aqui. O catecismo da Igreja Católica, ele vai deixar bem claro para nós, lá no parágrafo 1849, vai dizer assim: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, contra a razão, a verdade. A consciência reta é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Por causa de um aspecto perverso, certos bens fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei. Resumindo, o pecado é uma ofensa a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos e ofende a Deus, ofende o amor de Deus, é pecado. Aí eu digo assim, está na dúvida? Se eu fizer isso ou aquilo é pecado? Na dúvida não faça. É melhor chegar diante de Jesus no dia do juízo e falar assim, quando Jesus estiver conversando com você, assim, Jesus fala assim, aquela vez que você queria fazer tal coisa, por que você não fez? Ah, Jesus, eu fiquei com medo de pecar. Não, mas isso não era pecado, eu poderia ter feito. É melhor ouvir isso dele, né? Do que você ele falar assim, aquela vez que você ficou na dúvida de fazer tal coisa, você não queria fazer, mas fez. Por que você fez? Eu achei que não era pecado, mas era. Então, quando a nossa consciência nos acusar, na dúvida é melhor que a gente não faça. Vai fazer algo, se está na dúvida se é pecado ou não, é melhor a gente não fazer. Por que eu estou falando isso? Existem dois tipos de pecado. Alguém aqui quer dizer para nós quais os dois tipos? Mortal e venial. E por que eu estou falando que na dúvida não faça? Porque o pecado mortal, gente, eu estou buscando muito aqui na Bíblia no Catecismo, porque, como eu falei no início, é um tema muito delicado e é um tema que a gente não gosta de falar de coisas ruins, gosta? Não é? Mas só que não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é o Catecismo da Igreja, é a nossa mãe Igreja que diz. Ela diz assim para nós no parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja: o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal
descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno e fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Amém? É a igreja que está dizendo. Parágrafo 1035. A nossa mãe igreja diz para nós, afirma para nós, que a alma que morre em estado de pecado mortal, ela desce imediatamente para o inferno. E assim, como nas cartas de Apocalipse, a gente não está aqui para colocar medo de alguém no coração de vocês, não. Porque a primeira pregação ela é para mim, porque eu gosto muito de pregar também sobre esse tema, porque me fez, enquanto eu preparava por essa pregação, o quanto Deus me fez refletir sobre a minha vida e que eu preciso urgente buscar um sacerdote para confessar. Porque graças a Deus nós temos essa graça que Deus deixou para nós. Então, o que é um pecado mortal? Para se cometer um pecado mortal, é necessário 3 condições: o pleno conhecimento, é preciso conhecer que é o que você vai fazer, o ato que você vai fazer é pecado. Pleno conhecimento de algo, por exemplo, roubar. Todo mundo aqui sabe que roubar é pecado. Eu esqueci, eu também tenho um celular aqui, eu ia dar um exemplo, ele está aqui. Alguém deixou o celular aqui. Eu pego esse celular e ponho no bolso e levo. Ele não é meu. Se eu levar ele para casa, eu estou roubando. E eu sei que isso é pecado mortal. E eu quis levar. Pleno conhecimento, pleno consentimento, que eu quis fazer, ninguém me obrigou, eu não fui forçado, não fui envolvido, iludido, não sei a palavra que eu vou usar agora, mas eu tive o pleno conhecimento que isso é pecado, o pleno consentimento e o pleno conhecimento que é pecado. São os 2 aspectos. O terceiro aspecto é matéria grave. O que é a matéria grave? Ela tem que estar incluída nos 10 mandamentos. Como eu falei, roubar está incluído nos 10 mandamentos. Não fala lá, não matar, não roubar. Então, roubar é matéria grave? Eu tenho conhecimento que roubar é pecado? Eu tenho pleno consentimento que eu quero roubar? Eu cometi um pecado mortal. E se eu pego esse celular, eu roubei, eu saí ali fora, o carro me atropelou, eu morri, minha alma vai para onde? Ver como é sério, ver como é grave, os pecados mortais que as pessoas podem cometer. Pleno conhecimento, o pleno consentimento e matéria grave é pecado mortal. Vocês querem ver um pecado que muitas das vezes, aqui eu estou citando um exemplo muito simples de roubar, mas que muitas pessoas às vezes cometem e sem saber, que está relacionado ao pecado contra a castidade, que são adultérios. Eu não digo adultério somente de relação sexual, mas Jesus disse, para os discípulos, quando perguntaram para Jesus, que se o homem olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, ele já cometeu o adultério. Então, por isso que eu disse aqui que a gente precisa entender a gravidade desse tema, desse assunto, porque muitas das vezes a gente comete pecados que às vezes a gente não tem esse pleno conhecimento, mas quando não tem o pleno conhecimento e consentimento,
não é pecado mortal. Lá em Gálatas, vai dizer para nós aqui só alguns exemplos de pecado. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 em diante, diz assim para nós: as obras da carne são estas: fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo: quem praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí, como eu disse para vocês na outra pregação, alguém perguntou para mim: até mas beber é pecado? Já ouviram alguém perguntar isso? Beber é pecado? Fala, irmão, se você tomar uma tacinha de vinho e você conseguir parar nela, não. Mas a palavra de Deus fala para nós que bebedeiras é pecado. E quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você bebe todo final de semana cervejas e mais cervejas e pratica bebedeiras na sua vida, cuidado. Se você morrer, talvez a sua alma possa não ir para um bom lugar. É Paulo que está dizendo: mas, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Já entendemos o que é o pecado mortal e o pecado venial. São as faltas leves, os pecados leves, que às vezes cometemos sem ter conhecimento, cometemos sem querer cometer, e mesmo quando a gente às vezes comete algum pecado sobre a matéria grave, mas assim, como eu vou dizer, numa forma leve. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo: roubar, nós já falamos aqui que é pecado. Mas às vezes a pessoa está andando, ele está com fome, ele tirou uma fruta de uma árvore e comeu. Então, a falta leve. Tem pessoas que, por exemplo, tinha esse marca-texto aqui, alguém viu esse marca-texto, ficou para ele. São faltas leves. Pessoas que roubam, tiram algo para poder comer, furta para comer, está com fome e furta para comer. Acho que Deus não vai condenar essa pessoa no inferno. Mas as pessoas que roubam para defraudar, não estou falando que roubar, não estou incentivando ninguém a roubar, não. Roubar é errado, como mentir. Mentir é pecado e mentira é um pecado, é uma falta. Mas às vezes uma mentira leve na brincadeira, e às vezes uma mentira onde vai prejudicar a vida do irmão, existe uma diferença. Então as faltas leves, mas a gente tem que entender. O santo vai dizer que a mesma pedrada que cai na cabeça da gente, uma pedra grande que cai na minha cabeça, ela me mata. Várias pedrinhas, um caminhão de areia que jogar em cima de mim também me mata. Muitas faltas leves juntos também a gente tem que tomar cuidado, que pode levar a alma à morte. O pecado venial é uma falta leve? É uma falta leve. Mas muitos pecados veniais cometidos, eles se tornam vícios. E aí eles podem se encaixar nos pecados capitais. Preguiça, inveja, avareza, não tem os 7 pecados capitais? Os pecados capitais já são vícios que as pessoas adquirem por cometer várias faltas leves. Então o pecado leve, a gente comete um pecado leve hoje, se a gente não vigiar, aquilo vai se tornando um vício na vida da gente. E quando a gente assustar que não,
várias pedrinhas juntas podem matar a nossa alma. Em 1998, eu entrei numa empresa, junto com os cariocas, e eu aprendi a jogar um jogo de baralho lá, eu nunca tinha ouvido falar. Todo mundo conhece o jogo de baralho. Hoje eu não jogo mais. Mas eu aprendi a jogar lá um jogo chamado Copas Foras. Alguém já ouviu falar desse jogo? Não. Copas Foras é um jogo que a gente jogava assim. Acho que a maioria conhece o jogo de baralho, conhece as cartas, né? Tem espada, paus, ouro e copas. E esse jogo de Copas Fora, a gente distribuía 3 cartas, as pessoas iam jogando e comendo. E qual que é o objetivo do jogo? É descartar as copas, porque são 10 cartas de copa, a gente tirava uma lá para poder ficar igual, então são 10 cartas de copas, cada copa valia 1 ponto. E tinha a dama de espada, que essa aí valia 10 pontos. Então, ou seja, na rodada desse jogo, a pessoa podia fazer 20 pontos. Ia jogando e quem comesse mais copas fazia mais pontos, e quem comesse a dama também fazia 10 pontos. Mas só que quem vence o jogo, no final, é quem faz menos pontos. Então assim, a gente vai jogando ali durante um período, vai jogando, e no final conta-se os pontos. Quem tiver com menos pontos é o vencedor. O objetivo do jogo então é o quê? Você fugir das copas e da dama de espada. Por que eu estou contando essa história? Porque quando eu estava preparando essa pregação, Deus me fez recordar desse joguinho. A dama de espada é o pecado mortal, ela vale 10 pontos. E as copas, os pecados veniais, cada um vale 1 ponto. Mas no final, as 10 copas se equivalem ao mesmo número de pontos da dama de espada. É isso que eu estou dizendo do pecado venial. Você comete vários pecados veniais, consequentemente, essa consequência de pecados veniais vai levar a você a cometer um pecado mortal. Então, no nosso jogo da vida, ganha é quem fizer menos pontos. Quem fizer menos pontos é que ganha nesse jogo da vida. Mas, como nós falamos a respeito do livro do Apocalipse, o Senhor Deus, Ele é rico em misericórdia. E Deus, Ele vai dizer para nós caiu, mas não tem problema. Lá em João, Evangelho de São João, no capítulo 20 e 23, anotem aí. Jesus vai dizer assim para nós: Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 23, Jesus diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, depois, no Evangelho de São João, depois da aparição para eles na Galileia, onde Jesus ele deu uma missão para os discípulos, para ir pelo mundo para pregar o Evangelho, e Jesus ele deixou essa autoridade sobre os discípulos, para aqueles quem perdoarem os pecados, esses serão perdoados, e a quem retiveres, esses serão retidos. Jesus ele passa
através dos discípulos, essa autoridade aos nossos sacerdotes, aos nossos padres, para perdoar os nossos pecados. Por isso, a igreja ela deixa para nós o sacramento da reconciliação. E eu espero que a partir dessa pregação, desse encontro de hoje, a partir de hoje, no nosso coração, possa queimar de desejo de procurar um sacerdote já amanhã. Talvez a gente não consiga ir amanhã, mas a gente possa ligar para uma paróquia, para uma igreja mais próxima da nossa casa e já marcar a nossa confissão. Porque a Igreja Católica ela pede que a gente confesse pelo menos uma vez por ano, mas é um mandamento da igreja, que ela nos deixa ainda essa liberdade, mas eu particularmente eu acho muito pouco. Durante o ano, irmãos, quantos pecados a gente comete, e o catecismo ele é muito claro que a pessoa que morrer em estado de pecado mortal, a alma vai imediatamente para o inferno. Então, se você sentiu que no seu coração que cometeu um pecado mortal, não espere, já agenda logo a sua confissão, procura um sacerdote. Outro dia o Luiz veio pregar aqui no nosso grupo de oração e pregava sobre esse tema, um tema parecido com esse, e eu já tinha assim no meu coração, eu preciso confessar, mas a gente vai adiando, e a partir da pregação dele, aquilo foi um estalo no meu ouvido também. Eu tomei atitude, marquei a confissão, procurei o sacerdote e me confessei. E já estou querendo marcar de novo, porque eu acho que seria bom se a gente confessasse pelo menos uma vez por mês, mas também que não tenha que ficar ali engessado nessa data. Sentiu no coração, opa, pequei, procura o sacerdote, porque a carne nossa é fraca. Pleno conhecimento, consentimento em matéria grave. Às vezes a gente luta para não fazer, sabendo que é pecado, mas a gente acaba fazendo, e depois que a gente nós nos entregamos aos desejos da carne e pecamos, nós temos a graça de procurar um sacerdote, confessar os nossos pecados, para que a gente não sabe o dia, mas alguém sabe aqui o dia e a hora que vai morrer? Não sabe. Então, se a gente procuramos o sacerdote e confessou, amém. Mas a gente peca todo dia. Mas a Santa Igreja ela diz para nós que os pecados veniais, que são pecados mais leves, esses são perdoados na Santa Missa. Não tem o ato penitencial, que a gente fala, confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. No momento do ato penitencial na Santa Missa, os pecados veniais eles são perdoados, mas os pecados mortais não. Os pecados mortais, a igreja fala que nós devemos procurar o sacerdote e confessar. Somente com a absolvição do sacerdote a gente pode ser perdoado dos nossos pecados mortais. Mas a gente sabe que nós vivemos na igreja, nós seguimos a Igreja Católica. Não quer dizer também que apagou a mancha do pecado, apagou os nossos pecados, nós estamos livres, não. Ainda passaremos pelo purgatório. Mas o purgatório é vitória, amados, porque do purgatório a gente sabe que dali é para o céu. Porque quem vai para o inferno vai direto. Se a alma está no purgatório, ela sabe que dali ela vai para o céu. Os pecados que nós cometemos, nós recebemos o perdão? Sim. Passaremos pelo purgatório, a não ser que alguém aqui morra pelo Evangelho, né? Busca santidade ao ponto de ser martirizado. Alguém resolve aqui ser muito santo e ir lá para aqueles países árabes lá e seja martirizado. Aí é céu direto, não passa nem pelo purgatório. Mas Deus, como disse, Ele é rico em misericórdia. Ele sempre nos concede essa graça. Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu único Filho, João 3,16. Eu vou até ler, porque eu adoro esse livro, eu sou apaixonado
relacionado com esse versículo. Em João 3,16, ele diz com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as obras eram más. Vou repetir. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele não quer condenar ninguém ao inferno. Deus, ele nos ama, por isso ele enviou o seu Filho Jesus neste mundo. Por isso ele enviou os discípulos dando essa autoridade. Ele deixou os discípulos nessa terra dando essa autoridade, através da nossa Santa Igreja, dos nossos sacerdotes, para nos dar a reconciliação quando pecamos. O Senhor é aquele que nos ama, e Ele não veio para poder condenar ninguém no inferno, pelo contrário. Ele, sabendo da nossa fraqueza, da nossa fragilidade humana, Ele sempre nos dá a oportunidade de reconciliar com Ele. Aí eu me lembro daquela história de um jovem que vivia na lavoura, nos trabalhos da fazenda com o pai. E ele pediu que o pai, ele estava cansado daquela vida entediosa, porque ele só sabia trabalhar e servir ao pai. Ele pediu ao pai que desse uma parte da herança para ele, para sair para o mundo, para poder aproveitar as coisas desse mundo, porque o mundo nos oferece, tem uma música que fala, o mundo nos oferece muitas coisas boas aparentemente, e ele saiu para querer experimentar tudo isso no mundo. Só que a história nos conta que ele gastou tudo que o pai tinha dado para ele, e quando acabou tudo, todo o dinheiro, mulheres, amigos que o cercavam em volta dele, todo mundo virou as costas para ele. Eu gosto muito dessa história. Tem várias músicas que contam essa história, porque eu me identifico muito com essa história. Eu também tive o meu tempo de filho pródigo, que saí para o mundo, gastei tudo. E no momento que eu me vi na lama, no fundo do poço, os amigos que nos cercavam viram as costas para nós. E foi assim que aconteceu com aquele jovem. Até que ele se viu na lama, não tinha o que comer, ele lembrou o quanto o pai era bom. E ele fala assim que lá na fazenda do meu pai até os porcos comem comida melhor do que eu estou comendo. Eu vou voltar para o pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra ti e contra Deus, já não mereço de ser chamado de teu filho. E quando ele chegou lá, o pai bateu a porta na cara dele, não quis mais vê-lo e mandou ele embora. Foi assim? Foi não? O que o pai fez? Foi correndo, de braços abertos, abraçou ele. O pai se alegrou tanto que mandou matar o melhor bezerro, fazer uma festa, buscar a melhor roupa, o melhor anel, a melhor sandália. O pai lembrou dos pecados que aquele filho tinha cometido. O pai fez conta do que o filho tinha pedido. Talvez a nossa pequenez, a nossa miséria humana, a gente ia falar assim: não, eu já te dei a sua parte que você queria, você não tem mais nada aqui, vai embora. Foi isso que o pai fez? O pai o recebeu de braços abertos e o acolheu. O pai não fez conta dos pecados que ele cometeu, dos erros dele. Amada igreja, nós somos esse rapaz, porque tantas vezes a gente comete pecados, talvez não da forma que ele cometeu,
Mas muitas das vezes nós somos desobedientes. Como a gente fala aqui dos pecados mortais, não fala para a gente também não levantar falso testemunho, não fazer calúnias. Às vezes, sem perceber, a gente está fazendo calúnias contra a vida de alguém e aquilo está prejudicando a vida de alguém. Às vezes, os próprios da nossa casa, às vezes a gente fere alguém, às vezes sem a gente perceber, nós somos pedra de tropeço na vida de alguém. E cometemos falhas. Porque nós não somos perfeitos, nós somos pó, nós somos miséria. Nós erramos muitas vezes e até talvez pecamos mais de 100 vezes por dia. A gente não fica contando, mas pecamos todos os dias e tantas vezes. Nos afastamos do Pai como esse filho pródigo ele se afastou. Mas hoje é tempo. Hoje é tempo da gente voltar. E talvez dizer essa frase pesada: Pai, eu pequei contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. E fazer como aquela parábola que Jesus disse do publicano: inclinar somente a nossa cabeça, colocar a mão sobre o nosso coração e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Quando nós nos reconhecemos pecadores, reconhecemos que somos pequenos, que somos pó, que somos fracos. A palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele derrama a sua graça sobre os humildes. O primeiro passo para a gente se reconciliar com Deus é a humildade, é reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Estamos aqui já no segundo encontro para essa consagração a Jesus pelas mãos de Maria. O que é isso? Nós estamos fazendo esse encontro para poder ser consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Porque Maria, ser toco de Maria, é se entregar a ela, para que ela nos apresente a seu Filho Jesus. É como se a gente pegasse um currículo, entregasse na mão de alguém muito próximo de um presidente de uma empresa, onde a gente está querendo entrar no emprego, a gente almeja um emprego nessa empresa e entrega o nosso currículo nas mãos de uma pessoa muito próxima. Ela vai ler o nosso currículo e vai entregar para ele. Se tiver sujo, manchado, que eu digo sujo, manchado é o quê? Se o currículo não for bom, ela pode até entregar, mas o presidente da empresa vai falar assim: mãe, essa pessoa não está apta a entrar. Mas nós acreditamos na intercessão dela. Nós sabemos que quando a mãe pede, o filho obedece. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer como aquele filho pródigo. Hoje é dia de nós tomarmos essa decisão. O primeiro passo é reconhecer essa pequenez, essa humildade. Fazer um exame de consciência, pedir ao Espírito Santo que Ele traga no nosso coração as nossas fraquezas, daquilo que muitas vezes a gente luta e reluta, mas a gente torna a cair. Falar com Nossa Senhora: mãe, eu já me confessei tantas vezes desse pecado, mãe, mas quando eu vejo eu já caí de novo. Mãe, me ajuda. Eu sozinho, eu não dou conta, eu não consigo. Pede a intercessão de Nossa Senhora. Pede que o Espírito Santo venha no seu coração. Enquanto o ministério ele vai cantando essa música, você continue com os olhos fechados e fazendo esse exame de consciência. Deixar essa música ela ir adentrando dentro do nosso coração, para que a nossa alma sinta-se
confortável, para que a nossa alma sinta-se acolhida pelo Espírito Santo. Eu pensei que podia viver comigo mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado me inventou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, não temer. Da minha parte que me pague da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tu é do Pai. Tu é do Pai, toda honra e toda glória é dele a glória alcançada em minha vida. Tu é do Pai, se eu sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tu é do Pai, toda honra e toda glória é dele a glória alcançada em minha vida. Tu é do Pai, se sou fraco e pecador, Vai ficando de pé. bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Coloca as mãos sobre o seu coração. E vamos fazer uma oração agora de reconciliação. Nesse momento a gente pode pedir perdão a Deus por nossos pecados, os pecados veniais. Hoje é domingo, dia do Senhor. Se alguém já foi à Santa Missa, já tem os pecados veniais perdoados. Se você ainda vai à missa hoje, seus pecados serão perdoados. E a partir de amanhã, nós vamos ligar para alguma paróquia e marcar na nossa confissão, para que nós, se cometemos pecados mortais, esses também sejam perdoados. E com as mãos sobre o seu coração, já vai falando para Deus: Senhor Deus, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, nesse dia, Senhor, que o Senhor preparou para que cada um de nós estivéssemos aqui, Senhor, tendo a oportunidade, Senhor, de estar ouvindo a Tua Santa Palavra, e que essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração e produzir frutos 100 por 1. E que nesse dia, Senhor, nós possamos tomar a decisão de voltar para Ti, como a palavra diz para nós que esse rapaz voltou para o Pai. Hoje, Senhor, diga o Teu nome para ele: Senhor, hoje eu, Ademar, eu tomo a decisão de voltar para Ti, Senhor. De renunciar, Senhor, com o pecado, de renunciar com as coisas desse mundo, de renunciar, Senhor, com tudo aquilo que cometi, Senhor, que não Te agrada, que feriu o Teu coração, que me afastou de Ti, Senhor, que me priva da graça, Senhor, de estar diante de Ti. Hoje, Senhor, eu quero, Senhor, fazer esse compromisso contigo, de estar em plena comunhão contigo, Senhor. Através desse dia, desse encontro, Senhor, eu tomo a decisão de voltar para Ti. Vai dizendo para Ele: eu quero, Senhor, voltar para Ti. Eu permito, Senhor, que o Senhor entre e faça morada no meu coração, para que toda sujeira, todo mal, Senhor, que habita em mim, que possa, Senhor, bater em retirada. Eu Te dou livre acesso, Senhor, para o Senhor entrar no meu coração. Permita que o Senhor entre, pois o Apocalipse vai dizer que o Senhor está à porta e bate. Se alguém abrir o coração, Ele entrará e ceará conosco. Abre o seu coração nesta manhã, neste dia. Abre o seu coração, amado. Abre o seu coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada no seu coração, para que nós possamos ser todo de Maria e assim ser todo de Jesus. Sim, Senhor, que neste dia, Senhor, o Senhor não se afaste de mim. Fica comigo, Senhor, se quereis que nós sejamos fiéis a Ti, pois nós somos fracos, Senhor, e sem a Tua presença nós
tendemos a cair no pecado, pois o Senhor é a minha força. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre cada um aqui nesta manhã, para que nós possamos ser batizados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e nós possamos ter esse encontro pessoal contigo, Jesus, capaz de mudar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações. Venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, sobre cada um nesta manhã, e batiza, Espírito Santo, para que nós possamos ser novos homens e novas mulheres, renascidos pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos dar força de continuarmos firmes na Tua caminhada, Senhor. Vai orando, igreja, vai falando com o Senhor. Não precisa de palavras bonitas, não. Se você não tem, se falta palavras, somente com a mão no seu coração, e vai dizendo para Ele: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sei que eu sou pecador. Tem misericórdia, Senhor, dos pecados que cometi, consciente e inconscientemente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pois sabemos que o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor não quer que nenhum de nós nos perdemos, Senhor. Por isso, fica conosco, Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um nesta manhã, Senhor, para que nós possamos continuar firmes, Senhor. Sim. Quem sabe pode cantar. Bom dia, pessoal. Todo mundo bem aí? Todo mundo bem, sim ou não? Sim. Maravilhosa essa pregação, não foi? Bênção de Deus. E eu diria que, tipo assim, feliz de vocês que estão aqui, que escutaram essa pregação. Hoje na igreja nós vivemos uma crise de doutrina.
de não escutar sobre esses assuntos muitas vezes. E hoje nós tivemos uma aula aqui sobre um ponto muito importante para a nossa fé. Antes de ir para o café, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu estava ali atrás pensando, Ademar, que assim, a única coisa séria de verdade na vida é a vida eterna. O seu casamento é importante? O seu trabalho é importante? Seus filhos são importantes? São. O seu serviço na igreja é importante? Mas a única coisa que é muito importante é a vida eterna. E aí eu, meditando, me recordei de Santo Afonso de Ligório falando: o negócio dos negócios é a salvação da alma. O negócio dos negócios é a salvação da alma. Então, assim, qual que é o objetivo desse curso, gente? É uma preparação para vocês se decidirem se irão se consagrar a Nossa Senhora. Só que, sem essa base, quantas pessoas aí se consagraram a Nossa Senhora, mas não sabem a diferença entre pecado mortal e pecado venial? Se consagraram a Nossa Senhora, mas diante do pecado, tanto fez, tanto faz. É pecado, todo mundo peca. Então não dá para eu me consagrar a Nossa Senhora sendo ignorante do básico. Vocês estão me entendendo? Eu preciso conhecer aquilo que é a base que a igreja me dá. E assim, tem um escritor católico chamado Chesterton. Chesterton dizia assim: a igreja católica tem um mapa dos erros e dos acertos. A igreja católica tem um mapa para nos levar à união com Deus, um mapa para nos levar ao céu. E imagine um caminho que nós estamos fazendo aqui. Tem pessoas aqui que estão desde o primeiro encontro, correto? Eu quero pedir para vocês, não faltem em nenhum encontro. Se possível, não faltem. Por quê? O primeiro encontro ele se liga com o segundo, ele se liga com o terceiro, ele se liga até o último. No primeiro encontro a gente falou de oração. E adianta uma pessoa simplesmente saber o que é pecado mortal, o que é pecado venial, sem ela ter um momento de oração, sem ela ter a intimidade dela com Deus? Não adianta. Então assim, a oração é importante, mas saber o que é o pecado é importante também. Nós vamos ter um dia que nós iremos falar sobre o sacramento da Eucaristia, sobre o sacramento da confissão. Esses também são importantes. O que adianta você saber do pecado mortal, mas não saber que existe um sacramento que vai te perdoar disso tudo? Vocês estão entendendo? Então, um encontro, ele vai dando sustento e base para o outro. Vocês estão entendendo? E coloquem isso no coração de vocês. A única coisa que é muito importante, tem várias coisas importantes na nossa vida, mas o que é muito importante é a vida eterna, é o céu. É isso que é importante, porque senão você saiu da sua casa, você saiu lá de Fabriciano hoje para tocar aqui no encontro, mas você não veio aqui fazer um showzinho ou participar de um teatro. Não, tudo aquilo que nós fazemos aqui é muito sério, vocês estão entendendo? E eu disse lá no primeiro encontro, a turma mais madura que nós tivemos até hoje é essa aqui. E parece que é um curso de consagração para mulheres. Você já percebeu? Desde o primeiro encontro. Mas o Espírito Santo sabe o que faz, e o Espírito Santo, ele sabe por que vocês estão aqui. Porque ninguém vai para o céu sozinho. Eu estou querendo ir para o céu e eu quero que vocês vão comigo também. Então ninguém vai para o céu sozinho. Se vocês que estão sentados aí começarem a ser muito de Deus, começarem a ir para o céu, eu vou perceber vocês e vou falar assim: opa, eu quero ser, quando eu crescer, quero ser igual aquela pessoa ali. E aí junto com você eu vou para o céu também. Porque quem é de Deus, não tem como essa pessoa passar desapercebida.
alguém vai perceber ela e você vai tocar alguém por onde você passar. Vocês estão entendendo? Tem uma irmãzinha aqui que eu não vou falar quem é, mas eu vou para o meu serviço no mesmo ônibus que ela, e ela está ali rezando o terço dela. Persevera, irmã, rezando esse terço. Persevera rezando esse terço, porque quem te vê rezando o terço vai chamar a atenção dessa pessoa. Não é assim?